Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. É assim que nós vamos começar mais um Conversa de Pensadores. Eu sou João Paulo, seu apresentador. Mas antes de continuar assistindo ao nosso programa, não esquece de deixar aqui o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E o nosso tema de hoje é o nazismo. E o nosso convidado de hoje é ele, Vanderilo Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vanderilo é professor, historiador, graduado em História e está aqui para fazer essa conversa com a gente. E como sempre, a gente começa o nosso programa pedindo ao nosso convidado que se identifique com uma palavra. Uma palavra, né, João? Primeiramente, olá a todos, um prazer estar aqui com você hoje, debatendo sobre um tema bem atual. Minha definição de uma palavra é trabalho. E por que trabalho? Se você trabalha, você sempre alcança aquilo que você quer. E aí nós vamos discutir uma das maiores mazelas da humanidade, que foi o nazismo, que ceifou milhares e milhares de vidas. A gente vai começar falando de onde surgiu o nazismo, a origem do nazismo. E para isso eu conto com a opinião do meu colega Júnior. João, é assim, o nazismo, de fato, ele teve início logo após o final da Primeira Grande Guerra Mundial. A boa parte da Alemanha, você sabe que ficou destruída, né, por conta da Primeira Grande Guerra Mundial. Outros territórios alemães foram tomados de posse. E o que acontece? A gente vai falar de cara sobre Hitler, que ele é a figura principal do nazismo alemão. Hitler, após a Primeira Grande Guerra Mundial, ele começou a fazer suas propagandas políticas, idealizar sentidos políticos voltados para aquilo que ele pensava. Pouca gente sabe, Hitler teve um grande apoio da ideologia fascista, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o regime fascista. Aí, em 1920, Hitler foi preso, porque ele estava fazendo várias manifestações políticas em prol do nazismo, que ele já estava com a ideologia nazismo. O que é que acontece? Quando ele foi preso, ele passou o período de 8 meses, ele escreveu o livro, me perdoem os alemães se eu estou falando errado a palavra, Mein Kampf, ou quer dizer, Minha Luta, na qual ali tinha toda a ideologia política. O interessante é que as ideologias políticas, pessoal, elas eram anti-bolchevismo, ou seja, eles não gostam, tirem da cabeça que nazismo e comunismo tem a ver, porque não tem nada a ver. São duas coisas completamente diferentes, eles odiavam os comunistas. Outra coisa interessante também, eles eram antissemitistas. O que é semitista? Pavor e aversão aos judeus. E várias outras coisas, além de não gostar dos homossexuais, perseguir negros, etc, etc. O engraçado é que poucas pessoas sabem, mas a palavra nazismo significa nacional-socialismo. E aí Hitler vem e funda o Partido Nacional-Socialismo. Uma opinião pessoal minha, ele deturpa muito o sentido do socialismo. Ele pega uma palavra que de origem não teria esse sentido que ele dá, maqueia o real sentido do socialismo e funda esse partido, que é o Partido Nacional Socialista, e cria todo esse caos que ele implementa para se fortalecer mais na frente na Segunda Guerra. Isso mesmo, João, e é tão interessante que após a criação do Partido Nazista, em 1933, que foi a ascensão de Hitler a ser promovido a primeiro-ministro, para ele ser promovido a primeiro-ministro, ele perseguiu todo aquele que era contra a ideologia nazista. Teve uma noite que ele perseguiu todo aquele que era opositor ao partido nazista, como você falou. Foi um partido que surgiu dentro de outro partido, e ele perseguiu todo aquele que era contra. Mandou matar cerca de 40 pessoas em uma única noite e foi promovido a primeiro-ministro. Após isso daí, em 1939, ele foi promovido em acúmulo de cargos, porque os que haviam naquela época foram morrendo. Ele acumulou o cargo de chanceler, o cargo de presidente da Alemanha, ele foi só fazendo um acúmulo de cargos. Foi fazendo acúmulo de cargos sempre com a ideologia política nazista, que eu acho que até você sabe. As ideologias políticas nazistas que ele tinha com maior base e ênfase era que o povo nazista era perfeito, era raça pura, raça ariana, o chamado darwinismo social. Foi por isso que ele sempre perseguiu aqueles que ele achava que eram inferiores à raça ariana, que, gente, nunca existiu essa raça ariana, foi só uma mitologia que existiu na Grécia. Raça ariana perfeita não existe, até porque a mixigenação da própria Europa não deixa isso acontecer. Povos europeus em si são mixigenados. Todos eles são mixigenados, todos são misturados. Cada um tem o sangue de uma determinada parte da Europa. E aí o nazismo cria uma grande força na Alemanha. Hitler depois de dar uma sequência de golpes, como o Júnior mesmo falou, assume o poder soberano do país e faz uma verdadeira lavagem cerebral na população que o apoia. Porque o interessante é que ele teve apoio de uma boa parte da população alemã. As pessoas passaram a acreditar naquela ideologia nazista e tinham convicções de que Hitler estava correto.
O mais preocupante nessa ideologia nazista é que as pessoas não foram obrigadas a cometer as atrocidades que cometeram. Elas gostaram de cometer as atrocidades e respaldaram esse plano maquiavélico de Hitler em dominar o mundo, né? Pode-se dizer assim. Isso mesmo. Interessante também, João, para a gente dar continuidade, é que Hitler, ele não fez sozinho, como você falou. Ele conseguiu doutrinar uma população com ideias e ideologias. Infelizmente, a população estava carente, porque estavam passando fome e necessidade. E querendo ou não, ele conseguiu reerguer a Alemanha em pouco tempo. O pessoal ficou encantado com aquele plano hitlerista, se a gente pode se falar assim, e adotou a ideologia dele. Todos aqueles que trabalhavam, faziam parte do nazismo, eram porque queriam mesmo. Eram muito poucos que eram contra. E lembrando mais uma vez, aquele que era contra, ele era perseguido. Aí chega numa parte tão obscena da ideologia nazista, que eles tentam tirar os povos que ali viviam próximos da Alemanha. O primeiro grande povo que foi o povo judeu, o povo polonês. Gente, a maioria dos campos de concentração não eram na Alemanha, eram na Polônia. O maior campo de concentração foi Auschwitz, cerca de 1.200.000 judeus, mas não foram só judeus não. Foram negros, homossexuais, desvalidos financeiramente. E uma coisa interessante é que o que faz essa adesão da população alemã a essa ideologia nazista é porque a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial arrasada. Por exemplo, para vocês terem ideia, 78% do ferro da Alemanha era dado para os países que o derrotaram. A Alemanha perdeu todas as suas colônias. A Alemanha tinha que ceder para os países vitoriosos, sem contar uma quantia exorbitante, uma espécie de pensão que a Alemanha pagava para os países que derrotaram. Então, a população começa a passar fome, começa a ficar em estado de colapso, aí vem Hitler como o grande salvador da pátria para aqueles que achavam que ele era a ideia perfeita, e dessa forma foi muito fácil, entre aspas, fazer a lavagem cerebral das pessoas e apoiar e conquistar e querer a ideologia nazista. Eu acredito que isso fez com que ele tivesse muita força para cometer as atrocidades que ele cometeu ao longo da história. E as atrocidades foram tão grandes de tal maneira que hoje em dia na Alemanha, a Alemanha em si, ela tem um estudo voltado pro nazismo, né? Pro que foi a política nazista, para não voltar a existir essa ideologia nazista. Mas todos nós sabemos que a ideologia nazista, ela tecnicamente ela ficou fraca com o tempo, mas ela voltou. Aí a gente volta até para a gente falar no que é o nazismo hoje em dia, né? No chamado neonazismo. Esse neonazismo, ele nasceu com base no nazismo. Ele nasceu com base no nazismo. Após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler foi derrotado, a Alemanha foi tomada de posse tanto pelos Estados Unidos como pela Rússia, mais pela Rússia. Essa é a raiva hoje em dia que eles têm muito dos russos, porque os russos tomaram boa parte dos terrenos alemães, porque os Estados Unidos estavam um pouco se lixando. Entraram, dominaram, ganharam a guerra e saíram fora. Mas quem administrou a Alemanha em si foi a Rússia. De lá para cá, a ideologia nazista ela foi passando de geração em geração até chegar em 1970, quando, entre aspas, o neonazismo surgiu, porque ele já existia. Uma curiosidade para vocês que vão assistir esse vídeo. Boa parte da política nazista consistia em ter colônias, em ter bases. Aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai tiveram bases nazistas. É tanto que recentemente houve vários estudos do Discovery Channel, eu até recomendo a vocês assistam o Discovery Channel sobre isso, de que houve uma base para tentar alavancar a política nazista aqui na América do Sul. Houve isso. E conforme o tempo foi se passando, ela não teve tanta força, mas a ideologia política nasceu, o neonazismo nasceu, principalmente nos Estados Unidos, com o movimento dos skinheads, com o movimento da Ku Klux Klan, que é pelo amor de Deus, até me dá nojo de falar isso, mas é um movimento que persegue principalmente negros homossexuais. E aí essa remanescência do neonazismo, ela é muito forte, inclusive hoje, eu não sei se vocês acompanharam, recentemente foi encontrada aqui no Brasil uma loja que vendia artefatos nazistas, o busto de Hitler, bandeiras do nazismo. Isso é resquício de uma política totalmente direitista, que usa os princípios nacionalistas, que se assemelha bastante ao nazismo, logo porque o nazismo é nacional-socialismo, usa dessa bandeira nacionalista para implementar políticas nazistas e fascistas. A prova disso é que a gente encontra uma loja que é capaz de vender bandeira do Hitler, do nazismo, da cruz suástica. E o mais interessante não é nem a loja existir, é ter consumidores desse produto. O avanço dessa extrema-direita com preceitos nacionalistas
que tem ramificação profunda do nazismo e do fascismo, ela nunca esteve tão presente no Brasil como está hoje. João, é tão interessante que a gente pode fazer até uma comparação mais na frente para dar um alerta para a população brasileira hoje em dia. Vocês acham que o nazismo não teve força e não dá influência hoje em dia? Vocês vão já ver no final do vídeo quando a gente fazer uma comparação do que estão passando hoje em dia, viu? E para dar continuidade do que o João estava falando, esses movimentos neonazistas tiveram aqui no Brasil. Em 1980 nós tivemos a presença dos skinheads aqui no Brasil. Muitos deles perseguiram, até mataram um pobre adolescente proveniente lá no Rio de Janeiro, de uma das favelas, de uma das inúmeras favelas do Rio de Janeiro, porque ele era negro e era pobre também. Cara, foi tão punk esse movimento neonazista na década de 70 e 80 que os Estados Unidos eram diretamente em conflito. Atualmente, em 2017, houve um movimento em Nashville, uma das pequenas cidades norte-americanas, em que fizeram passeatas apoiando o nazismo, dizendo que odiavam negros, que não queriam se misturar com gays, com lésbicas, ou seja, eles não queriam se misturar. Hoje em dia, gente, existe isso. Há várias células neonazistas espalhadas pelo mundo. É porque eles não têm muita mídia. As mídias que existem para eles são mídias reclusas, somente para aqueles que são adeptos ou são simpatizantes daquilo. Essa política nazista, ela está enraizada hoje em dia em várias culturas, inclusive a nossa também, infelizmente. Nós somos filhos de uma cultura europeia, infelizmente, altamente preconceituosa, de um país patriarcal. Um país que não aceita comando feminino, não aceita a diferenciação de cores. Se você acha que o Brasil não tem preconceito, tem. E o pior, que aquilo está enraizado na política. Vamos fazer a comparação de hoje em dia dos movimentos recentes do 7 de setembro, em que foram em torno de um único homem que queria a centralização do poder na sua mão, dizendo palavras das quais ele não segue, falando de um Deus na qual, tecnicamente, eu não sei se ele segue ou se ele apoia essa religião. Será que, se você fazer um comparativo daquilo que está acontecendo hoje em dia, será que não pode um dia haver um confronto entre as ideias? Ou se as ideias são tão parecidas? Eu peço para você que está assistindo que faça esse comparativo. Pense no que você vai ver, porque a política nazista, ela foi a base e teve força do povo. Então vamos pensar antes de nós elegermos os nossos representantes, principalmente nessas eleições que vêm. Eu não estou dizendo A, não digo B, não digo C. Eu só não quero ver no mundo acontecer mais uma vez a política nazista voltar. E ela pode vir com outro nome. Porque a política que nós temos hoje em dia é de extrema direita. Olha só a comparação. E há grandes similaridades no que acontece hoje, no que nós estamos vendo hoje, com o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Um homem sob ascensão, com o apelo do povo, tendo tido como salvador da pátria, falando e prometendo que todo mundo ia viver bem, ia ter dinheiro, ia poder ser uma raça superior. Tem muita coisa que se assemelha, gente, com o que estamos vivendo agora. Que as famílias iriam viver melhor, que as famílias poderiam ter suas armas, que a bandeira do Brasil seria a grande arma de luta deles. Eu sugiro que vocês pesquisem, estudem, para poder conseguir absorver, enxergar as similaridades nesses dois tipos de políticas que mais se assemelham do que se distanciam. Quero agradecer a participação do Júnior, ter participado do Conversa de Pensadores. Obrigado por essa aula que a gente teve a oportunidade de debater aqui no nosso programa. E eu quero pedir que você faça as suas considerações finais. Gente, a minha palavra final para vocês é que tentem sempre procurar estudar a história de você, do seu povo, do seu país, porque o povo que não conhece a sua história não sabe quem vai ser no futuro. Tentem ler, procurem livros excelentes sobre qualquer tipo de assunto para você ter base no futuro, para você debater, até para você se conhecer propriamente. Agradeço o João aqui pela essa oportunidade de ter vindo aqui. É até interessante a gente colocar essa história à mostra hoje em dia, porque é um comparativo da nossa realidade, do que de fato provavelmente esteja acontecendo, né? Vamos ver se a gente volta mais para frente para outras participações, falando de história, falando de assuntos pertinentes no dia a dia. Obrigado, Vanderilo. Com certeza teremos outras oportunidades. É um prazer. E galera, se inscreve no canal Desarticulando, dá o teu joinha, beleza? Não custa nada, é um botãozinho abaixo ali. Você vai lá, se inscreve e dá o teu joinha, beleza? Vamos lá apoiar o canal, viu? Valeu, Júnior. Obrigado mais uma vez. E até o nosso próximo Conversa de Pensadores, se Deus quiser.